pessoal, tudo bem? O assunto do nosso bate-papo de hoje é mamoplastia, mais especificamente. A gente vai falar um pouquinho sobre mastopexia, que é realmente esse lifting das mamas, né? Então, Doc, conta um pouquinho pra gente quais são as variações dessas mastopexias, quais são as indicações específicas para cada caso, conta um pouquinho mais pra gente. Esse é um procedimento que a gente faz muito, né, nessa rotina de cirurgia plástica do pós-gestacional. Sim. A incidência de pacientes que querem mexer algum detalhe, que se incomodam com algum detalhe das mamas é muito grande, né? As queixas são diversas, né? De mama que desenvolveu demais e passou a ter um desconforto não só estético, como funcional, por exercício, desconforto nas costas. Uma paciente que teve muita perda de volume, flacidez, caimento, às vezes o paciente começa a se limitar com questão de roupa, com questão de biquíni, aquela mama que sai para o lado, aquela mama que deita e perde completamente a projeção. Então as queixas são diversas, né? O desconforto ele é bem frequente, o incômodo, o impacto em autoestima, né, das mamas está muito evidente assim, para muitos pacientes. E o que é interessante é que acaba sendo um procedimento muito individualizado, né? Então as pacientes, a gente acaba tendo que somar aí como que eram as características prévias do desenvolvimento ali, uma pele com mais firmeza, mais colágeno, ou já com mais flacidez desde a puberdade, desde o desenvolvimento das mamas. Uma que desenvolveu muito, desenvolveu pouco, qualidade de pele, né? Então, como que são as características de desenvolvimento ali da mama, somado a toda essa, ou impactos por oscilação de peso, ou no caso da cirurgia pós-gestacional, como é que foi esse impacto ali das gestações, das amamentações? Sim. Essa oscilação hormonal, uma que ela é mais glandular, normalmente ela tende a ter uma lipossubstituição, ela fica com mais atrofia, mais flacidez. Muitas vezes tem muita oscilação de volume e a pele fica muito mais fragilizada, mais fina, mais estriada. Isso acaba às vezes impactando em perda de posicionamento. Às vezes a mama aumenta muito, às vezes a paciente tem uma mama pequena para média, ela perde volume e gera flacidez. Então é interessante isso. A gente tem as características pré, os impactos, né, diferentes impactos ali, e muitas vezes alguma cirurgia, algum procedimento que a paciente fez. Então muito comum as pacientes, puxa, tinha 18, 19 anos, fez uma colocação de implante, depois veio toda essa oscilação da gestação, né? Ou, puxa, tinha uma mama muito volumosa, incomodava muito as costas e tal, ali com seus 19, 20 anos fez uma redução mamária depois de gestação, né? Aumentou mais, né? Voltou a aumentar, ou gerou muita flacidez. Então, e tudo isso interfere, né, bastante. Interfere muito. Então toda essa somatória, né, dessa trajetória aí, passa muitas vezes a incomodar a paciente, né, em alguma situação. E você percebe uma procura maior por pacientes que querem fazer uma mastopexia, né, esse lifting aí das mamas, sem a prótese? Ou você acredita que a maioria prefiram a prótese? Como é que é essa indicação também? Assim, eu fico até pensando em mim, né? Eu sempre tive volume, né, na mama, mas sei que depois de gestações e tudo isso, muito provavelmente, né, com certeza, na verdade, vai oscilar. Só que eu estou acostumada a ter volume na mama, né? E como que é depois essa indicação? Será que sem a prótese eu consigo me acostumar? Ou dá para ter um volume mediano sem prótese? Como que costuma ser, assim, essas situações? Isso é uma conversa bem legal, assim, bem rotina, né? Primeiro a prótese é algo muito pessoal. Porque é algo que a gente tem essa tendência, claro, uma vez que a gente colocou os implantes, por mais que tenha evoluído demais a técnica de manuseio, então a gente chama de 14 pontos de segurança que são publicados, né, muito consagrado na nossa prática, na literatura médica e do manuseio dos implantes, lidar com antibiótico, usar o funil, colocar esse implante ou subfacial ou submuscular, cuidado com a hemostasia, né, que é não ter sangramento nenhum, então, né, vedar muito bem ali com o sutiã interno o fechamento do implante, o isolamento do implante. Então, são vários detalhes que a gente hoje tem, estão consagrados aí para manusear bem esse implante, trabalhar com eles de uma forma a diminuir risco de uma troca precoce, que é a contratura capsular, que em geral é por microcontaminação. A média ainda de troca de prótese, um pouco aleatório, mas ainda existe essa dos 10 anos? Exato, aí, com isso não tem mais prazo de validade. Olha só. Então a ideia é que os implantes realmente têm uma longevidade muito grande. Então quando a gente vai optar por implantes, a ideia é trabalhar de forma muito rigorosa com esses 14 pontos, uma execução, um cuidado, um manejo bem adequado, usar os implantes, né, de última geração, que realmente evoluíram muito, e sempre quando muito bem indicados. Aí é um ponto importante, e eu acho que isso vem mudando, não sei se na nossa clínica, na nossa prática, ou se no geral, mas se pegar uns 5 anos atrás,
era difícil às vezes justificar para uma paciente que tinha mama muito grande, muito densa, que a gente ia fazer uma redução, um lifting, uma readequação desse volume para a estrutura dela, uma mama mais leve, que tenha potencial de, estando mais leve, ficar numa, né, mesmo quando ela acomodar, ficar numa posição mais alta no tórax, com contorno mais natural, com menos peso para as costas. Era difícil justificar, então, uma redução mamária que a gente não ia colocar uma prótese. A paciente, poxa, mas ele não vai colocar aquela prótese para dar uma sustentação? Isso hoje é muito raro. A paciente, então, não sei se de tanto que a gente, né, vem nessa construção, às vezes, desse conceito, ou se realmente mudou, né? Hoje se fala muito em explante, em doença do silicone, em se ponderar a questão do uso do implante. Eu não sei se por isso os pacientes vêm cada vez mais buscando cirurgias sem prótese, ou se pela nossa característica de usar o implante realmente quando a gente tem uma boa indicação. Sim. E aí, claro, uma cirurgia que a gente adora, que pode trazer resultados bem diferenciados, mas quando bem indicado, que em geral é para aquelas pacientes que perderam volume ou que têm mamas pequenas, com flacidez, ou no máximo pequenas para médias, e que querem... basicamente o que o implante vai trazer de diferente para a gente é melhora da consistência. Então, claro, o implante vai trazer mais consistência, mais firmeza para a mão. Maior preenchimento do polo superior. Tá? E aí, claro, a tendência, mesmo quando usa os implantes, não sei se por característica nossa, e aí as pacientes vão se identificando com isso, ou o boca a boca vai trazendo esse perfil, mas implantes não exagerados, implantes que vão trazer um resultado mais valorizado do colo, da clivagem, que são coisas que o implante vai poder dar, mas uma forma mais elegante, uma transição menos marcada, menos exagero no volume. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com os implantes, além da segurança, os 14 pontos, nesse perfil acaba sendo muito mais saudável para esse músculo cobrir bem a prótese, sustentar bem a prótese e trazer mais longevidade para os implantes. E para os tecidos também, a gente vai forçar o tecido muscular, não vai forçar a pele, não vai ter muito peso. Com isso, a durabilidade tende a ser muito maior, um resultado mais elegante, mais refinado. Associado a lipoenxertia para contorno, para pequenos detalhes, né? Um refinamento ali, para o refinamento, né? Agora, a tendência muito grande é daquelas pacientes que já têm uma mama mais densa, mama média para grande, que elas querem até reduzir um pouco. O sutiã 46, 44, 46, eu gostaria dela um pouco mais leve, quero levantar bem. Por isso que é aquela questão de ser algo muito pessoal, as próteses. Então, essas pacientes que já têm um certo volume, gostariam até de reduzir um pouco, de levantar, às vezes ela fala, puxa, eu já estou com 40 e poucos, eu não quero, daqui a tantos anos, ter que me preocupar de fazer uma troca, uma manutenção. A gente sabe que por mais que as próteses tenham evoluído muito, e o manejo também, não tem mais um prazo de validade. Não é que com 10, 15 anos eu vou precisar trocar, mas em algum momento a gente pode ser que tenha que realmente fazer uma troca, uma manutenção, né? Então, essa tendência de procura de cirurgias sem prótese, ou de ponderar bem essa indicação, essas pacientes que têm mamas médias, ou até pacientes com mamas pequenas para médias, muitas vezes, hoje, o que era difícil de justificar lá atrás, até para uma redução mamária, a questão de não colocar prótese, hoje eu vejo as pacientes buscando muito mais nesse perfil de mama, cirurgias às vezes sem prótese, que também evoluíram demais, com as sustentações com o sutiã interno, com as possibilidades de cicatrizes reduzidas, né? As cicatrizes em L, quer dizer, só para o lado, não vem aquele T tão amplo, ou short scar, quer dizer, um T menor. As técnicas evoluíram muito também, né? Muito para cirurgias. Essa prótese ter ali uma duração maior, uma sustentação maior, né? Então, e no caso das cirurgias sem prótese, uma cirurgia muito mais vertical, que vai estreitar melhor a mama, que vai subir, vai deixá-la mais cônica, mais elegante também, subir com mais segurança a areola, tirar mais a flacidez. As lipoenxertias que vão ajudar na projeção, que vão ajudar no contorno, não naquela consistência da prótese, mas um contorno mais natural. Então, é muito do perfil da paciente, do perfil da mama da paciente, e as duas possibilidades, elas evoluíram bastante, tanto as cirurgias com prótese, com os dual plane, sutiã interno, alça de sustentação, quanto as cirurgias sem prótese, com as cirurgias mais verticais, mamoplastias short scar, mamoplastias em L, lipoenxertias intramuscular, de refinamento de contorno. E quando que a cirurgia vai ter um melhor desempenho, um melhor resultado, né? Sem prótese, para aquelas mamas mais densas, mais firmes, mais glandulares. Entendi. Aí tem toda uma avaliação prévia ali para você conseguir alinhar a expectativa com o paciente, né? Para entender. Porque é isso, né? Acho que uma paciente que tem uma mama que já vinha com volume mamário antes da gestação e tal, primeiro, ela está acostumada com um aspecto mais natural, porque ela, né, já tinha a mama, e ao mesmo tempo com um certo volume, né? Eu acho que existem oscilações que
que são importantes, né? Eu acho que quem tem volume mamário, qualquer oscilação de peso, a primeira coisa que pesa mais ali é realmente a mama, fica realmente ali uma questão mais incômoda em alguns casos mesmo, né? Um desconforto mesmo ali, porque vai para as costas, enfim, existe toda essa questão. Mas também precisa, acredito que tenham técnicas específicas também, né, para esse tipo de procedimento, que precisam ser analisadas também. Sim, e limitações, né? De repente é uma paciente que ela vem, às vezes, querendo muito cirurgia sem prótese, mas é uma mama que perdeu volume, que foi muito lipossubstituída, quer dizer, ela não tem mais tecido glandular. Ah, entendi. E aí, o resultado dela vai ser uma mama muito menor do que ela gostaria, e aí, então, a gente vai acabar tendo que discutir a questão dos implantes, prós e contras. De repente, uma paciente que tem mais volume de mama, esse seria um dos benefícios, talvez, da cirurgia com prótese. E tem um histórico familiar muito importante para câncer de mama, apesar de não ser uma cirurgia para isso, uma vez que a gente reduz mais tecido mamário, olha só, então a gente vai ter uma margem menor aí para desenvolvimento de câncer de mama, né? Então tem vários trabalhos que apontam para isso. A redução mamária, reduzindo os riscos de desenvolvimento de câncer de mama, já que você diminui muito tecido mamário glandular, né? Então não é uma cirurgia para isso, mas também é algo que a gente pode pesar aqui nas opções, né? Porque qual que é a questão? Uma cirurgia com prótese, a gente tende a deixar essa prótese bem sustentada embaixo do músculo, com essas técnicas mais modernas aí de sustentação, dual plane, alça muscular, sutiã interno, e deixar essa mama mais leve, reduzir mais a mama. Entendi. Para que a gente tenha uma prótese bem sustentada e uma mama que fique leve e se equilibre na mesma altura do implante. Sim. Por isso que é tão complicado esse tipo de cirurgia para mamas muito grandes. Entendi. Porque a gente teria que fazer uma hiperredução mamária para que ela fique bem leve e se adeque com o implante. Entendi. Se a mama ficar pesada ainda, ela vai descer e o implante vai ficar. Sim. Ou se estiver na frente do músculo, vai descer todo o conjunto e perder o resultado completo da cirurgia. Daí a importância da cirurgia para mamas com mais volume, mais densidade, ter evoluído tanto na questão de sem prótese. Porque a gente consegue fazer um modelamento bem legal, um lifting bem acentuado, uma lipoenxertia, e ela vai assentar um pouco mais ou um pouco menos, mas não vai ter essa dependência ali de estar adequada com o implante, porque se o implante está mais alto e a mama cede, a gente cria uma desproporção e uma necessidade muitas vezes de um ajuste ali, um retoque cirúrgico. Então, toda essa conversa pré-operatória, ela acaba vindo aí à tona para uma melhor decisão, né? E as pacientes que optam por implante, fazer da melhor forma possível, com as melhores técnicas, cuidando, mas sabendo que em algum momento a gente pode precisar de uma manutenção dessa prótese. E as pacientes que vêm com o perfil de que, puxa, eu não quero ter essa preocupação de eventualmente trocar, ou eu não me vejo com um implante, né, com um corpo estranho e tal, tem a possibilidade de, principalmente naquelas mamas mais densas, que não são tão pequenas, trabalhar aí sem prótese. E eu já tive pacientes com mamas bem pequenas, que queriam fazer sem prótese e fizemos, né, com lipoenxertia, com todo o trabalho de remodelamento e ficaram super contentes, porque elas não queriam, não faziam questão do quê? Das coisas que a prótese poderia dar. Consistência, colo mais projetado, ela queria lifting e uma pequena delicada. E até aproveitando isso, você mencionou sobre a lipoenxertia, né? É um assunto que a gente fala bastante, tem diversos vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram também, falando sobre a lipoenxertia. Mas só para reforçar, se alguém que estiver assistindo a gente não tenha tanta familiaridade com o termo, né? O que é e a importância da lipoenxertia para esse refinamento, tanto da mastopexia sem prótese, quanto na com prótese também, né? Você também adota dessa técnica para ambos os casos. Então explica um pouquinho, Doc, o que é essa lipoenxertia, qual que é a importância dela para esse refinamento? Então, a lipoenxertia, a gente usa desde a época da nossa formação, né? A gente fez a residência num serviço que trabalhava muito com reconstrução mamária para câncer de mama. E na reconstrução mamária se usa muito. E isso é muito legal, porque nos traz segurança, não é nada que vai atrapalhar na questão das mamografias depois, até porque é usada na própria reconstrução mamária, quer dizer, aquelas pacientes que desenvolveram câncer de mama e têm um alto risco de repente, um novo câncer de mama, né? Então, ela é muito segura nesse sentido. E ela ajuda muito, por que na reconstrução de mama? Porque às vezes a paciente fez um setor, tirou um quadrante, por exemplo, fez uma radioterapia, e são pequenas assimetrias mais pontuais que só a cirurgia ou com prótese ou com mamoplastia não vai simetrizar, e aí vem a lipoenxertia para esses acabamentos. Então, na reconstrução de mama, ela sempre foi uma rotina. Nas cirurgias de lifting facial, por esses acabamentos de vincos, de sulcos, também uma rotina. E aí na cirurgia mamária estética,
também uma ferramenta que a gente usa em todas as cirurgias. A Uhum. gente vai fazer um aumento mamário, o paciente vai colocar prótese, a gente pode fazer uma valorização de clivagem, é o lugar que a gente mais usa a lipoenxertia, tanto para deixar ela mais juntinha, quanto deixar um degradê mais natural, mais valorizado. Que é a gordura, né? Que é a gordura Que é que a você lipoenxertia. vai lipar. A gente capta em algum lugarzinho, ou no flanco, ou no abdômen, interno de coxa, prepara essa gordura, decanta ela, usa só aquela fração mais nobre, Tá. Mais densa, mais né? densa, mais Uhum. purinha, para poder fazer esses preenchimentos. Muito bom. E aí a gente pode usar para alguma simetrização, né, em espelho que a gente fala, então a paciente tem aqui uma área mais projetada, um contorno mais cheinho, a gente vai trabalhar ali em espelho para simetrizar. Sim. Um volume um pouquinho maior, a gente pode trabalhar ali também. Uhum. Agora, na redução mamária, a gente usa demais para projeção do colo, então a gente Sim. reduz bem aquela parte mais caidinha, mas eu posso trabalhar um pouco na projeção muscular. Nas mastopexias sem prótese, que em geral, quando a gente trabalha essa flacidez, ela compacta um pouquinho, a gente pode também trabalhar esses preenchimentos para valorização de contorno, para Sim. projeção. E usa demais também nas cirurgias de explante. E como a gente comentou, né? Uhum. Essa somatória de cirurgia prévia, oscilação de peso, Sim. gestação, muitas vezes a paciente colocou um implante lá atrás, e às vezes com a amamentação, com o ganho de peso, hoje esse implante ela vem para uma nova cirurgia de levantamento, e de repente esse implante não faz mais sentido hoje. Às vezes a mama Sim. aumentou muito de volume, ou ela desenvolveu um encapsulamento, aquelas cirurgias de técnicas mais antigas, às vezes colocou pela areola, colocou pela axila, fez uma contaminação, uma colonização ali mais acentuada, desenvolveu a contratura capsular, Sim. ou por uma sensibilidade de repente maior mesmo ao organismo, ou hoje ela não quer mais a preocupação de daqui a alguns anos de novo ter que fazer uma troca, sabe? Então, Sim. o paciente às vezes opta por uma mamoplastia, uma mastopexia, um levantamento, um reajuste de posição, de flacidez, Uhum. e de repente ela, puxa, dá para ficar sem os implantes? Sim. Ou por a contratura, ou pelo volume que ficou muito acentuado. Sim. Hoje eu atendi uma paciente assim, ela colocou o implante lá atrás, ganhou muito peso nesse período, nesses 15 anos, com gestação e tal, com uma lesão de coluna que ela teve, que limitou muito ela para a prática de exercícios. Então ela hoje, quer dizer, não faz sentido, ela quer reduzir a mama. Sim. Então a gente vai tirar a prótese, reduzir, levantar, trabalhar com as lipoenxertias. Então a lipoenxertia usa demais também nos implantes, principalmente naquelas pacientes que tiveram prótese, agora não querem mais o implante, por todos esses motivos, e que tem flacidez, perda de volume. Então a gente Sim. consegue repor um pouco do volume, repor um pouco da projeção, melhorar aquela pele que ficou mais flácida, não só com a retirada, Uhum. mas também com a lipoenxertia superficial para devolver um pouco do turgor, do brilho. Uhum. E são várias áreas que podem ser lipoaspiradas para poder gerar essa gordura, né, Doc? Às vezes, se alguma paciente pensar, mas eu sou muito magra, não tenho muita gordura abdominal, dá para tirar do joelho, até eu vi esses dias, né? Gordura do joelho, gordura do braço. Aí você está fazendo esse balanço entre, de repente, alguma área que incomoda o paciente, Sim. alguma área que o cuidado pós-operatório, de repente, ele é mais tranquilo. Sim. É muito comum, por exemplo, mamas maiores terem um acúmulo na axila e aqui na lateral. Então, uma área que a gente já vai lipoaspirar para dar um contorno, né? Pode ser uma fonte para lipoenxertia. Sim. Ou alguma areazinha, né? Flanco, alguma areazinha mais neutra ali que a gente pode tirar um pouquinho. De repente, a paciente já vai ficar contente também com essa retirada. Com esse refinamento. Então, é mais um detalhe para a gente conversar no pré-operatório, porque as cirurgias são muito específicas, né? Muito individualizadas. E por isso que é tão importante, né? Usar de tantas questões ali na consulta, né, para poder alinhar a expectativa do paciente, a paciente poder ali realmente ter um tempo de qualidade com você para contar toda a história dela, para contar o que incomoda e alinhar essas expectativas, porque também quando a gente fala em prótese, tem formatos diferentes, tem densidades diferentes, né, Doc? Tem projeções diferentes, então tudo isso é muito importante que exista esse alinhamento, esse tempo aí para essa conversa acontecer com calma, né? Para o paciente poder... Acho que duas ferramentas bem legais são os softwares 3D, que a gente consegue projetar a mama da paciente, reduzir, mexer, levantar. Tá. Nada para uma simulação, mas para uma conversa bem transparente do que a gente vai buscar em termos de projeto. Como que vai ser a abordagem, né? A gente consegue sentir melhor o que a paciente busca. Sim. E a paciente consegue sentir melhor o que o procedimento pode ou não entregar. Sim. E acho que a análise de fotos... de pré-operatório, pré e pós-operatório, né? Ainda é uma coisa muito delicada, né? A questão de divulgação de pré e pós-operatório é uma coisa que ainda, né, o Conselho de Medicina não permite aí, mas seria muito bom, na minha opinião, igual outros países, porque a paciente consegue ter uma ideia precisa do que a cirurgia pode entregar ou não em diferentes casos. E aí na consulta você consegue mas na consulta a gente pode. Na apresentar. consulta isso é permitido. Sim. Então a gente consegue ver vários casos, a paciente consegue alinhar bem a expectativa. Nunca um caso vai ser igual ao outro, mas ela consegue ver vários
e entender essa dinâmica, até que ponto pode chegar, e essas Sim. variáveis todas. Sim. E basicamente acho que a mensagem é essa, se a gente entender o que cada procedimento pode oferecer, Sim. quais são as cicatrizes necessárias para isso e os cuidados. Os cuidados, exatamente. E se for para o caminho de com prótese, sem prótese, redução, explante, né? Dentro dessa questão do lifting das mastopexias, a gente trabalhar com as melhores técnicas, melhores possibilidades aí táticas. Exatamente. Normalmente são cirurgias de tempo cirúrgico alto, então é muito comum a gente querer focar na mama, às vezes a paciente quer fazer também uma lipoescultura, uma abdominoplastia e tal, a gente às vezes vai ter que dividir o tempo justamente para gastar tempo ali nos detalhes e realmente entregar o melhor possível em acabamento e tal. E é legal também para a paciente poder dedicar muito no pós-operatório para aquele procedimento. Então, dentro disso, fazer o melhor possível ali. A questão da cirurgia plástica funcional também, que a gente vem conversando, vai fazer um bom preparo clínico também, uma otimização com diversos antioxidantes e suplementações vitamínicas e ajustes alimentares também, para o metabolismo estar mais otimizado, né, exercício. Repouso pós-operatório, então a gente acaba conversando muito disso na consulta, né? Quanto tempo que eu preciso, como é que vai ser a dinâmica de voltar ao trabalho, para adequar tudo isso para o melhor resultado possível. E são mamães, né? Então, com a rotina ali com os filhos também, né? Os cuidados específicos, o apoio que é necessário. Né? A gente que é mulher sabe quanto que as mamas interferem na nossa vida, né? Quanto que isso é importante pra gente. Então, ter esse cuidado, né? Escolher, alinhar a expectativa com o médico, ter todas as informações pertinentes àquilo, para a gente ficar tranquila, né? Para a gente saber o que esperar do resultado e depois conseguir ali ter as melhores práticas também no pós-operatório, porque a gente sabe que cirurgia plástica é multifatorial, né? Não é só relacionada a uma coisa, né? Então tem toda essa questão de cirurgia plástica funcional que interfere no pré-operatório, né, Doc? Que isso vai interferir também no intraoperatório e no pós-operatório. Então, tudo isso é super importante. Mas então é isso, pessoal. O nosso assunto de hoje foi mastopexias, né? Às vezes as pessoas perguntam lá no Instagram pra gente, mas o que é mastopexia? Como que é tal? Então, mastopexia são os liftings das mamas, né? Então, a gente conversou um pouquinho mais sobre isso hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui pra gente nos comentários, que o Dr. Rafael também vai responder em breve. A gente vai fazer uma sessão de YouTube exclusiva para perguntas mais frequentes. Então, se você tiver suas dúvidas, manda aqui embaixo que a gente vai responder, tá bom? Obrigada, até mais!